Olá, amados, queridos irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular, a todos vocês que nos assistem neste momento, paz seja convosco, que Deus te abençoe de uma maneira rica e poderosa. Como não estamos podendo nos reunir dentro do templo, a pedido do nosso querido bispo José Cândido Rodrigues e de sua esposa, pastora Líbia, nós vamos compartilhar então com os nossos irmãos um resumo da nossa escola bíblica quadrangular. Que Deus possa nos ajudar e nos capacitar para que nós possamos então aprender mais um pouco sobre a nossa amada e querida igreja. O tema que nós estamos estudando na nossa escola bíblica quadrangular é o tema o Evangelho Quadrangular. Você sabe, a nossa igreja foi fundada por uma mulher chamada Aimee Semple McPherson, que nasceu numa pequena fazenda perto de Ingersoll, no Ontário, uma província que fica no Canadá, ali divisa com os Estados Unidos da América. Ela nasceu em 9 de outubro de 1890. A igreja foi fundada primeiramente na cidade de Los Angeles, lá na Califórnia, nos Estados Unidos da América, em 1º de janeiro de 1922. Hoje, essa igreja, meus amados, possui cerca de 7 milhões de membros e está em mais de 172 países do mundo. Para você ter uma ideia, a ONU considera uma lista de 193 países no mundo. Então, a nossa igreja está em quase todos os países deste mundo. É uma igreja cristã, evangélica, de orientação pentecostal e de classificação protestante. No Brasil, ela foi fundada na cidade de São João da Boa Vista, aqui em São Paulo, aos 15 de novembro de 1951, pelo pastor norte-americano Harold Williams, ou Harold Edwin Williams, e pelo pastor peruano Jesus Hermílio Vasques Ramos. No começo, ela era chamada de Igreja Evangélica do Brasil, e só em 1958 passou a ser chamada de Igreja do Evangelho Quadrangular. E depois nós vamos então explicar um pouco por que ela recebe esse nome de Igreja do Evangelho Quadrangular. Na nossa querida cidade de Tanabi, ela foi fundada pelo pastor Wilson Menezes no ano de 1975. Hoje nós temos em Tanabi 13 igrejas do Evangelho Quadrangular. Então, queridos, nós podemos dizer que o Evangelho Quadrangular, ele começou com uma visão que a nossa querida irmã Aimee teve, mas antes dela, teve um grande profeta, Ezequiel, inclusive está registrado no livro de Ezequiel, nós vamos ler também. Ele teve essa visão. A nossa querida irmã Aimee Semple McPherson teve uma visão ao pregar numa grande tenda, porque você sabe, no começo, a nossa igreja, ela não tinha templos construídos de tijolos, mas eles levantavam tendas. E ela levanta uma tenda na cidade de Oakland, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde o Espírito Santo manifestou-se com muito poder sobre a vida dela. A grande tenda, que acomodava cerca de 8.000 pessoas, estava superlotada e mais uma grande multidão permanecia ao redor dessa tenda para ouvir a pregação da irmã Aimee e ver os milagres que aconteciam naquele lugar. Muitos tinham vindo de longe e todos os corações estavam famintos da palavra de Deus. O assunto para a pregação daquela noite era a visão de Ezequiel. A nossa irmã leu Ezequiel no capítulo 1, do versículo 1 ao 28. Eu vou ler para você aqui agora
o livro de Ezequiel, no capítulo 1 e versículo 1 até o 5, para que você entenda o que nós estamos estudando aqui. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. Agora Ezequiel 1:10. E esta era a sua aparência, tinham a semelhança de homem, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham rosto de boi, e também tinham rosto de águia, todos os 4. Essa foi a visão que Ezequiel teve, como nós descrevemos. A Aimee começou a pregar, a irmã Aimee, e a sentir o poder do Espírito Santo de um modo maravilhoso. E em suas próprias palavras, amados, eu gostaria que nós lêssemos também o testemunho dela, da nossa irmã Aimee, quando ela teve essa visão. Ela disse: minha alma ficou aterrada, meu coração sobressaltado, a ofuscante glória desta visão celestial parecia não só encher o tabernáculo, mas ainda toda a terra. Nas nuvens do céu que se enovelavam e que se envolviam numa glória de fogo. Ezequiel vira o ser cuja glória nenhum mortal pôde descrever. À medida que ele contemplava aquela revelação maravilhosa do ser onipotente, podia distinguir 4 faces ou rostos. Nos 4 querubins eram o rosto de um homem, de um leão, de um boi e de uma águia. A Aimee continua ainda o seu testemunho, as suas palavras. Ela disse: instantaneamente o Espírito trouxe o testemunho, ondas, vagalhões e oceanos de louvor sacudiram a congregação, levada sobre os ventos impetuosos de um reavivamento do Espírito Santo. A expressão evangelho quadrangular que o Senhor me deu distingue vívida e apropriadamente a mensagem que me fora dada para pregar e tornar-se uma palavra conhecida em toda a terra. Podemos dizer, então, 172 países já ouviram essa mensagem do Evangelho quadrangular, tá? Por isso, então, queridos, nós podemos dizer que a nossa igreja, ela possui, então, as doutrinas cardinais, as doutrinas fundamentais, importantes, que são a base do Evangelho quadrangular. Quais são elas? Essas doutrinas cardinais. Primeiro, Jesus Cristo salva. Segunda, Jesus batiza no Espírito Santo. Terceira, Jesus cura. E quarta, ou quarto ponto principal, é o Rei que há de vir. Amém? Por isso, queridos, diante de tantas evidências como falamos aqui, podemos dizer que essa igreja, a igreja do Evangelho quadrangular, nasceu primeiramente no coração de Deus e não apenas pela vontade humana. Nós vamos falar sobre essas 4 faces, ou 4 rostos que nós falamos. A face do homem, a de um leão, a de um boi e a de águia também. Mas hoje
nessa nossa escola bíblica deste dia, gostaria de falar com você somente sobre o primeiro rosto, a primeira face que Ezequiel viu e que também foi vista pela Aimee. O rosto de homem. Vemos o homem dos pesares e acostumado com a aflição, morrendo sobre o madeiro, sobre a cruz do Calvário, lá no Gólgota. A morte dele foi para trazer salvação para toda a humanidade, para todos os homens. A salvação, ela não é especificamente para mim, mas ela é para você, ela é para todos aqueles que abrem o coração, para todos aqueles que desejam ter a redenção, o perdão, uma novidade de vida. Salvação é o maior empreendimento de Deus. Tanto que o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior vontade, o desejo do coração de Deus é dar a salvação para você que me ouve, para você que deseja novidade de vida, que deseja perdão. Deus deseja dar isso para toda a humanidade. Queridos, texto base desse ponto cardinal está no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6. Depois você pode conferir aí na sua casa. Amém? Que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. A primeira fase do Evangelho de Cristo, dentro das doutrinas da Igreja do Evangelho quadrangular, mostra Jesus como Salvador, como aquele que veio para redimir, para remir o homem do pecado e a cada um que crê em sua mensagem e em seu sacrifício. Se nós crermos no sacrifício de Cristo e aceitarmos, nós também seremos salvos. Ora, por que Jesus tinha que vir como homem? Porque, como por um homem entrou o pecado na terra, através de Adão, o pecado entra na terra, atingindo toda a humanidade. Lá no Jardim do Éden, a humanidade toda ficou condenada, tá? E naquele momento, Satanás passou a dominar sobre a terra. Todos, sem exceção, meus queridos, estavam à mercê dos ardis, das maldades do inimigo e não havia saída. O fim da humanidade era certo, a separação de Deus, pois com o pecado todos estavam destituídos da glória de Deus. Está registrado em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Com o pecado todos estavam destituídos da glória de Deus. Para haver então a salvação, era necessário que alguém pagasse o preço por todos os homens. E este preço era a morte. Por quê? Porque sem sacrifício e derramamento de sangue não haveria redenção, não haveria remissão, perdão de pecados. Está escrito na carta aos Hebreus. No capítulo 9, versículo 22, você pode também conferir, e diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Para remir a humanidade, o Senhor teve de sofrer. Jesus morreu em nosso lugar. E isto não tem precedentes e nem pode ser comparado a nada que homem algum fez. Jesus disse de si mesmo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Ele mesmo afirmou, Jesus mesmo disse que ninguém tem condições de chegar ao Pai
a não ser por ele, o único caminho que leva ao céu. É a verdade de sua palavra que transforma o pecador e traz a vida ao que crê, pois através dele somos vivificados. Está registrado em Efésios, carta aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Ora, pela graça sois salvos, por meio da fé. Está registrado também em Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Meus queridos, Jesus é a porta. Jesus disse: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. João, capítulo 10, versículo 7. Ele é a porta que se abre para que nós possamos entrar por ela e possamos achar, então, pastagens, possamos achar alimento, descanso e salvação para as nossas almas. Só em Cristo Jesus isto é possível e será possível. Este é o maior projeto de Deus. O maior projeto de Deus, a salvação de toda a humanidade. Esse é o maior projeto de toda a criação. Preste atenção. Satanás não abriria a mão dos homens por preço algum. Mas o Senhor, o Deus poderoso, entregou o próprio Filho para que por meio de sua morte a humanidade fosse comprada, resgatada de forma definitiva e perfeita. Sabe o valor que você tem? Você tem um valor inestimável. O seu valor é valor de preço de sangue inocente. Nada tem mais valor do que você. Não são as riquezas deste mundo, não é o ouro, não é a prata, não são casas, não são carros, não são coisas materiais, mas a sua alma tem um valor inestimável. Valorize. Querido, você que está me ouvindo agora, alunos da Escola Bíblica Quadrangular, irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular, de outras denominações, você que está me ouvindo nesse momento, ei, o seu valor é incomparável. Você tem um valor especial para Deus. Deus chama com um amor infinito e supremo. Guarde isso no seu coração. Guarde isso na sua mente. Não abra mão da sua vida, da sua salvação por nada neste mundo. Amém, meus queridos? Olha, para que a obra de Deus seja completa na vida do homem, existe uma condição. E qual é essa condição? É preciso crer e aceitar Jesus como Salvador. Vou repetir. É preciso crer e aceitar Jesus como Salvador. A Bíblia ensina com clareza que todos quantos receberam a Cristo Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos ou filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Ora, sem fé não é possível receber o perdão. Eu preciso de fé, tá? Portanto, é preciso crer e receber Jesus em seu coração, confessando sua fé diante de Deus e também diante dos homens. Isso acontece no momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo. Dizemos primeiro para Jesus, não é? Senhor, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. E aí depois nós passamos a dizer para as pessoas que nós amamos a Cristo, que servimos a Cristo, que abandonamos as coisas deste mundo pecaminoso para estar aqui nele, mas vivendo uma vida santa, uma vida de crente, de filhos de Deus, crentes em Deus e em Cristo Jesus. Meus amados, vale a pena nós aceitarmos e vivermos a nossa vida com Jesus. Olha, continuando a nossa aula, nesse breve resumo que estou passando para você, nessa doutrina cardinal, nesse ponto cardinal que é o rosto de homem,
a simbologia que nós temos, né, no rosto, na visão de Ezequiel, é o Salvador, tipificado, né? Ele está representado no rosto de homem. Por quê? Porque ele, o Salvador, precisava de vir como homem para remir, para poder cumprir o plano de Deus. Por quê? Porque por um homem o pecado entrou na terra. E somente outro homem, sem mancha, sem pecado, poderia remir os demais. Porque o nosso Deus, ele é assim. Ele é um Deus cheio de amor, cheio de bondade, mas o nosso Deus, ele é um Deus de princípios. O nosso Deus, ele é um Deus de regras. E ele não volta atrás na sua palavra. O seu plano se cumpre de uma forma perfeita, de uma forma correta. Não existem atalhos. Deus faz o caminho da maneira certa, do jeito certo. Por isso que então precisaria de um homem vir ao mundo sem pecado para remir ou perdoar, apagar os pecados dos demais homens. Ele tinha que vir pagando o preço em lugar de todos. Porque não havia sobre a terra nenhum justo sequer. Nós já falamos em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Nenhum que pudesse cumprir os requisitos exigidos pelo Pai, pois todos pecaram. Romanos 3, 23. Pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Por isso Deus enviou Jesus para ser o sacrifício perfeito, o Cordeiro imaculado, que já vinha desde o Antigo Testamento, simbolizando lá na Páscoa dos judeus, ao saírem da terra do Egito, aquela terra de escravidão, onde eles estavam sofrendo, e sofrendo de uma forma terrível, de uma forma sem horizonte. Mas Deus disse, olha, nessa noite vocês pegarão o Cordeiro, e o Cordeiro simbolizava já o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Cordeiro imaculado, sem pecado, sem mancha alguma. Ele, Jesus, em nenhum momento de sua vida aqui na terra, ele pecou. Está registrado na primeira carta do apóstolo Pedro. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 22, diz: Jesus não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 ao 24, você pode conferir também depois lá. O evangelho que está relacionado com esse ponto cardeal, ou cardinal, é o evangelho de Lucas. Por quê? O evangelho de São Lucas fala do Filho do Homem, cujo ministério era voltado para a salvação. Ele é o único evangelho que apresenta a infância de Jesus, para quê? Para acentuar sua natureza humana, para dizer que realmente Jesus veio em carne e que ele teve uma vida normal, como do ser humano que está aqui andando sobre a face da terra. Se você quiser, pode ler então em Lucas capítulo 2. Fala que Jesus crescia em Nazaré e que até pregou na sinagoga com 12 anos de idade. Ele apresenta sua genealogia desde Adão. Mostra Jesus crescendo de forma natural. E registra a visita de Jesus a Jerusalém para mostrar o conhecimento de Cristo a respeito de sua missão desde a infância. Jesus sabia da sua missão, sabia que ele tinha vindo cumprir aquilo que o Pai havia designado. Glória a Deus por isso. Portanto, Jesus veio à terra sem dúvida, amados, sem dúvida alguma, como um homem que sentia fome, sentia sede, passava também frio, precisava dos cuidados também. Ele nasceu, viveu como homem, para como homem morrer em nosso lugar. Obrigado, Jesus, por isso.
O símbolo que representa esse ponto cardinal é a cruz. Ora, na doutrina quadrangular, como em todas as doutrinas cristãs, o símbolo de salvação de toda a humanidade é a cruz, né? É usada como altar para o sacrifício de Cristo em nosso favor. É a cruz. Porém, não podemos esquecer de uma coisa, meus amados. Não podemos nos esquecer que ela, a cruz, está vazia, pois Jesus ressuscitou e está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós, até que chegue o dia da redenção final. Para finalizar, a cor que está relacionada com essa doutrina, esse ponto cardinal, esse primeiro ponto cardinal, é a cor vermelha. E é uma cor que está simbolizada na nossa bandeira. A bandeira quadrangular, o vermelho encontra-se em primeiro lugar. Ela está, essa cor, na primeira faixa de baixo para cima. Por quê? Pois simboliza a principal fase do ministério de Cristo, a salvação, a qual é o alicerce de todos os cristãos. Amém? Que seja, então, o alicerce de todas as nossas vidas, que seja o alicerce da amada igreja e de toda a humanidade, essa salvação. Eu encerro, então, aqui esse estudo para nós continuarmos numa outra aula. Então, outro ponto cardinal. Que Deus te abençoe ricamente, te dê uma semana de bênção, de vitória, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a todos.